Pastor, eu vi mulheres como a irmã Fátima, irmã ali, terceiro nome dela, Marlene, que é a outra, Regina. Eu vi essas mulheres chorando, irmã Antônia, chorando aqui em oração pela família. E a gente vê ali o esposo da irmã Fátima, vê o esposo da irmã Marlene, né? Vi muita irmã Marlene chorando, pedindo pelos filhos. Esse filho da irmã Regina, que era desse tamanho, né? E hoje a gente vê aqui, irmão, a semeadura com esse casal. Esse aqui, irmã Regina, chorou muito por esse homem. E hoje fazendo a obra, pastor. Então você vê que está dentro foi semeadura que os irmãos semearam. Pica! Aquele que leva a preciosa semente. Ali está outra, né? A irmã da irmã Antônia. Vê esse homem cantando a primeira vez. Aliás, a segunda vez que eu vi ele cantando. Irmão, então, pastor, foi uma semeadura do passado que eles estão colhendo agora, né, irmão? Então, ó, a parábola do semeador. Mas eu não queria ler tudo, mas acho que eu vou ler. Vamos ler tudo. Parábola do semeador. E 8:4, né, de Lucas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Preste atenção nisso. Ajuntando-se a multidão, vindo ter com ele. Com ele quem? Jesus. Com Jesus, né? Muito bem, os irmãos estão ligados. Disse uma parábola. Um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada pelas aves do céu e as comeram. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Produziu fruto, 100 por 1. Em Marcos também tem essa parábola, Marcos 4, e em Mateus 13 também tem essa parábola. Lá em Mateus diz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Interessante, vamos já ver isso aqui. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aí vamos pular aqui e ver o que Jesus explicou. O 11. Esta, pois, é a parábola da semente, que é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Olha aí que coisa tremenda, viu? Para que se não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que caíram entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo diante são sufocados com os cuidados de riquezas e deleites da vida, e não dão riqueza, e não dão fruto com perfeição. E o 15. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam em um coração honesto, e bom, e dão fruto e com perseverança. Senhor, que estou na tua presença, Senhor, que é o teu povo. Jesus, a palavra é tua, tu colocaste no meu coração, Senhor. Agora nos dá, Senhor, a revelação que está em oculto, Senhor, segundo a tua boa vontade. Que possamos sair daqui edificados, e a tua palavra, Senhor, o teu povo possa sair daqui alimentado com a tua santa palavra, para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, já que estamos falando de semeadura, todo o tema que nós vamos falar, tudo é sobre semeadura, né? O que eu ia falar, quando eu estava falando sobre os irmãos, eu lembrei. Irmã Maria, irmã Maria aí, eu considero ela minha mãe na fé. Aceitei a Jesus há
37 anos atrás, foi intermédio do esposo dela, o pastor Antônio Cavalcante. Homem de Deus, né? Fez uma grande obra. Todas as igrejas que vocês vêem aqui ao redor, tudo saíram ali do Bom Jardim, cruzadas que ele fez, a família dele, né? E foi uma bênção, irmãos. Então considero essa irmã como a minha mãe na fé, conselhos, orou muito pela Ivete. E para quem não sabe, essa aqui é a irmã do Misael. Misael vocês conhecem, ela vocês não conheciam, não. Misael é conhecida. A irmã Nete é a irmã do Misael, o cantor, né, irmã Maria? A irmã Maria conhece a família dela. Filha do saudoso pastor Antônio Pereira, isso. Tá certo? Então vamos lá. Então, que eu ia falar sobre, que eu disse que até estava no tema, né? Irmãos, pastor, eu viajei todo o interior do Ceará. Os irmãos antigos conheceram quando eu viajei. Eu era vendedor. Só que eu era um vendedor missionário, porque eu sempre gostei de evangelizar, né? Pregar. E eu quero falar uma coisa para entrar no que eu ia dizer. Aí eu viajava entre Pau de Arara, viajei muito em Pau de Arara. Entrava uma perna, a outra não entrava. Aquelas caminhonetas, naquele tempo não existia motor, não existia nada que hoje existe, aí há 30 anos atrás. Então viajei muito esse interior do Ceará, andei todo o interior que você fala, que você lembrar aí, eu andei viajando e evangelizando, né? Aí, pastor, quando foi o Antônio dos Santos, eu comecei a pregar, dar doutrinas. O pastor faltava, Antônio dos Santos, e ele me dava. Aí veio os pastores, foi entrando no Bom Jardim, continuou, né? Quando foi quinta-feira agora, eu lembrei disso. Eu disse, Jesus, quantas vezes eu preguei em Pau de Arara para 5 pessoas, colocava as malas dentro do carro, das caminhonetes, e levantava, começava a pregar, uns zombavam, outros aceitavam, e preguei, né? E hoje estou pregando aqui para quase 500 pessoas. Isso é Deus que faz, irmãos. Aí eu vou entrar no que eu ia dizer. Vocês sabem que tem a rádio, tem o Central FM, né? E o pastor Araías, um domingo, sábado, irmão Ricardo, você vai pregar na rádio. Irmão, quando eu comecei a pensar os ouvintes, a quantidade de ouvinte que eu vi, programa lá do Bom Jardim, irmãos, todo sábado de 8 às 9, na Tempo Central FM, pastor Araías. E Regina, eu tremia, e o pastor esperando a resposta, meu Deus, o pastor Antônio José vai ouvir. Os pastores do Tempo Central, tudo eu vou ouvir. O bom a rádio alcança, irmão. Eu estava no Mulungu e ouvia, irmã, a rádio. E eu comecei a pensar, e a minha mente rodou. Meu Deus, se eu fizer as contas aqui, essa rádio, ela deve pegar aí umas 10 mil pessoas. Jesus, quem era ele? Semeava lá no interior do Ceará, pregando numa caminhonete, e agora pregando numa rádio aqui para umas 5 a 10 mil pessoas, mais os pastores ouvindo. Isso, irmão, é glorificante se ouvir, você saber que Deus faz essas coisas. E o semeador saiu a semear. E a palavra de Deus nesta noite para você é: não desista da semeadura. Não desista de semear. Ainda que venha dores, ainda que venha aflição, ainda que seja com choro, ainda que seja com dores. Eu fiz aqui uma introdução sobre a primeira semente, ela caiu no caminho, Regina. A primeira semente, ela caiu no caminho. A segunda, ela caiu nos pedregais. Olha aí, a sequência é essa. A terceira, ela caiu nos espinhos. Mas a quarta, ela caiu em boa terra, pastor. Ou seja, o semeador saiu a semear, mas não desistiu. Embora
que semeou entre os espinhos, embora que semeando entre pedregais, embora que semeando entre os espinhos, pedregais, caindo no caminho, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Olha aí o que diz Eclesiastes 11, versículo 2, Eclesiastes 11 e 2. Vamos ler aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore do sul ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. Quem trabalha em comércio sabe. Eu comecei, pastor. Pastor não conhece, mas muitos dos antigos aqui conhecem a minha vida assim de trabalho também. Dei um ponto na Osório. E quantas vezes chegavam para mim: se tu vai vender alguma coisa, quem semeia, irmão, e olha para o vento, não vai para frente não. Não olhe para o vento. O que está ensinando em Eclesiastes aqui, você não olhar para o vento. Mas sim, mas o que significa o vento? O vento são as dificuldades. Eu me lembro que quem conhece ali a praça da polícia, a minha esposa trabalhou na Chepinha, é o novo, né? Já Chepinha. Trabalhou na Chepinha, foi vendedor da Chepinha. E ali, irmão, quantas vezes o pastor passava, ali tem um vento contrário que você só falta conseguir andar. A gente está andando aqui, o vento empurra, você mal consegue andar na praça da polícia. Quantas vezes eu passei ali, assim, quase assim, me arrastando. Vocês sabem que eu sou magro e o vento me levando. Mas, irmãos, é desse jeito. Quem observa o vento, as dificuldades. Não, a igreja é pequena. Meu irmão, nós estamos numa bênção. A irmã Antônia e outros ali viram a dificuldade ali, pastor. Então essa palavra sai para o senhor também. A gente vê, eu sei porque eu dirigi ali 2 anos e meio. Pastor, era cimento. A gente se ajoelhava, não era, irmão Antônio? Era cimento. E hoje o irmão está na poltrona. Se a gente tivesse observado o vento, não vai para frente não vai dar em nada não. Eu peguei a outra ribeirinha, também os antigos conhecem a ribeirinha. Era a palavra que tinha, pastor. Ah, tu vai para lá, Ricardo, não vai dar em nada não. Sente que aceita, não firma não. Que Jesus é esse? O Jesus que eu sirvo, você aceita Jesus e permanece. Sabe por quê? Porque tem joelho no chão, tem oração, tem clamor. Está aqui, esses esposos estão aqui, das irmãs que eu citei, são oração, são clamor, são choro, foi dor, foi semeadura. Não observar o vento. Quem observa o vento nunca semeará. E hoje está não. É verdade. Teve um dia, pastor, que eu estava lá trabalhando, lá na Osório de Paiva, irmã Antônia. Aí, já tinha até funcionário, cresci. Já tinha até funcionário. Meu funcionário chega, mas isso depois de quanto tempo, né? Não foi de um dia para o outro. Eu passei lá 4 anos, foi, mãe Ivete, faz ainda bem que ela está aí para confirmar. 4 anos. Passou, acho que foi 3 anos, mais ou menos isso. Aí lá chega, aí o inverno naquela época não era como o inverno hoje. Hoje o inverno está melhor, viu? Aliás, está melhor no sentido que está chovendo menos. Naquela época chovia mais. Aí era mais forte, né? 2000, quase 99 por ali. Aí o meu funcionário chega: irmão, por que tu não fecha? O inverno está tão, né? Meu irmão, se nós for fechar no inverno, nós vamos abrir só em junho, né? O que nós vamos comer? Quem observa o vento nunca semeará. O vento está te empurrando para trás, vá para frente. Jesus te segura na mão e tu vá para frente. Pastor, eu estou sentindo de dizer, continue. Pica lavaço, não observe o vento. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Quem observa o vento, irmão, o vento leva ele. O vento leva para trás. Quem observa o vento nunca semeará.
Eita Jesus, que palavra maravilhosa essa. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Cegará é colher. E não vai chover não. Esse ano tem inverno. Não, aqui a Nova Conquista não cresce. A Nova Conquista não tem Nova Conquista, não. Nova Conquista. Meu irmão, já contei aqui de irmãs que choraram, que clamaram, hoje estão aí, irmãos. Olhe para Jesus. Se você for para Pedro, Pedro diz assim, que uma alma que se converte livrou do inferno. Irmão, se só essa igreja ganhasse, você já pensou essa igreja, Jesus quando chegar lá no dia do galardão, irmão Antônio, Nova Conquista, tem uma alma aqui que se rendeu, está aqui no céu. Imagina, eu contei aqui pelo menos 3, fora que já dormem no Senhor, ou estão em outras igrejas, né, pastor? Então estão nas igrejas. Quem observa o vento nunca semeará. Estão falando de semeadura. Não desista, não desista, Fabiano. Continue semeando, continue plantando, continue semeando. Não observe o vento. Vento é as dificuldades, vento é os obstáculos, vento é os empecilhos. Glória a Jesus. Nós temos uma campanha que o Fabiano e a Regina já foram. Aquele, só conheço ele, nunca lembro de época, porque eu conheço, é antigo, viu? Mas nunca lembro o nome. É o Herbert, é o nome em inglês, amor. É o Herbert, ele já foi. Pastor, eu peguei a campanha no Bom Jardim 14. Hoje tem 100, se eu não me engano. Mas pastor, quando eu peguei, sabe o que eu fiz? Jesus, e agora? Irmão, tem coisa que eu estou falando aqui que não está aqui no caderno. Anotei umas coisas aqui, mas não estava, eu vou lá. Então, aí nós pegamos a campanha e começamos. Jesus, eu fiz igual Noé. Senhor, é o Senhor que dá plano, é o Senhor que dá projeto. Jesus, como é que eu faço essa campanha? Me diz como é que eu faço. Sou Deus plano da arca, Deus plano, a cortina tinha que ser de púrpura para Moisés. O Senhor deu todos os planos para esses homens de Deus. E o que é que eu faço? Porque campanha, irmão, ela não é como antes, né, pastor? Os irmãos estão vendo que hoje, irmão, as campanhas não é como antes, não chama a atenção como antes. Antes você fazia uma cruzada, irmã Antônia, sabe, irmã Maria também, juntava multidões, irmão. Hoje só vai os crentes e mal. Então são estratégias. São estratégias. Você olhar aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai pegar. São estratégias, irmão. Sabe o que acontecia aqui? O povo de Israel, quando vinha enchente, que não dava o rio Nilo, aqueles rios que passavam ali, eles jogavam sementes, o arroz, o feijão, jogavam, aleatório. Quando o rio baixava, a semente ia para baixo. Daqui a pouco começava a nascer o milho, né? Sem eles ter dificuldade nenhuma, Regina. Sabe o que é isso aí? Método, estratégia. Tem um esposo da irmã Geralda, tem os irmãos aqui que conhecem, é muito antiga do Bom Jardim. A irmã Geralda, sabe como é que ela ganhou o esposo dela para Jesus? Tem gente que acha que só ganha Jesus se for assim, falando, você quer aceitar Jesus? Não, irmão, Jesus, a Bíblia diz que Deus é a multiforme sabedoria de Deus. Ele tem várias maneiras de agir, de falar, de salvar pessoas. Não é só de uma maneira, não. A irmã Geralda, todo dia quando ia dormir, aí ele dizia, o nome dele é Josa, lê esse versículo para mim, ele nem era crente, porque eu não estou enxergando direito. Olha aí, irmã Antônia sabe quem é a irmã Geralda. Olha aí, estratégia, irmã Marlene. Estratégia, use estratégia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai colher. Estratégia. Qual é o normal, né? Você trabalhar a terra, mas eles lançavam, lá vem a enchente. Em vez de eles amaldiçoar, rapaz, Deus está acabando com tudo. Não, lançava a semente. É verdade. Quando a água baixava, aí a planta saía. São métodos, irmão. Essa minha esposa aí, ó, eu vou falar muito dela hoje. 9 anos, pastor, orando por ela.
9 anos. Sabe o que eu fazia, Fabiano? Ela ia lavar roupa dentro do tanque, ó. Agora hoje é uma lavadora. Lava roupa que ela tem. Mas na época era tanque. Ela ia lavando aqui, como eu sou pintor, aí eu escrevia assim, ó, mesmo na cara dela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que ela ia lavar roupa, lavando e olhando o versículo. Lavando e olhando o versículo. Lavando roupa e olhando o versículo. São estratégias, irmão. São missionários que eu vi no Bom Jardim, irmã Fátima, passava pregando, ensinando, e eu pegava, eu vou usar isso, eu vou fazer assim. Hoje em dia, sai da igreja, parece que não ouviu nada. Pastor prega, pastor ensina, e parece que não ouviu nada. Pregador ensina. Então, quem observa o vento, a primeira lição aqui para quem semeia: eita Jesus, não observe o vento. Irmão, mas é tempestade, não observe o vento. O vento está forte, não observe o vento. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se aquela ou se essa, ou se aumente ambas. Você não sabe. Você planta aqui, você vê que os trabalhadores, quem trabalha na área, no agro, né, rural, eles plantam, quem é do interior sabe, eles vê aqui, vê nuvens, e tem nuvem, então tem aqueles profetas do tempo, né? As formigas, eu me baseio muito pelas formigas. Eu olho para as formigas e carregando, eita, vai ter chuva. Ou então sai, quando eu olho o raio, menino, tem raio. Eita, aí vem muita chuva. Irmão, mas é sério. Então, quem observa o vento e olhar para as nuvens, não tem nuvem. Mas Deus é o Deus das nuvens, irmã Antônia. Se Ele quiser que venha uma chuva e chover de bênção na sua família, Ele manda. É verdade. Se Ele quiser chuva na família da irmã Marlene, Ele manda. Quem manda na nuvem é Deus. É. Essa campanha, pastor, é toda quarta. Quando eu entrei na campanha, sabe o que os irmãos diziam? Irmão, a gente para em janeiro, só volta em junho. Que negócio é esse? Aí quer dizer que Jesus, eu nunca vi Jesus parando no inverno. Irmão, nunca vi Jesus parando de evangelizar, irmã Antônia. Irmão, está aqui minha esposa, ainda, como eu disse, ainda bem que ela está aqui para confirmar. Aí eu disse: não vamos parar não, irmã Maria. E eu disse: irmão, se você não vai parar, nós não vamos parar. Quem é o dono da chuva é Deus. Pastor, toda quarta-feira, não toda, mas 2 quartas por mês a gente faz. E não está chovendo na hora da campanha. Se vocês quiserem prestar atenção, eu só não sei se a campanha vai. No dia que vocês prestarem atenção, se a campanha vai estar no dia. Minha aqui é 2 quartas, pastor. Então aqui, ela também é da campanha, a irmã Nete, né, Nete? Você que não, a Ivete ia confirmar. Pois está aí a irmã, viu? Não está chovendo. A quarta-feira que passou, choveu no final, quando o pregador terminou e o irmão foi orar encerrando. A outra quarta-feira nós pregamos bem aqui, quem estava lá, está ali ele, ó. Choveu quanto? No final, foi? No final, foi. Já vi uma cara. Sabe quantos anos, pastor? Já vai 3 anos. E daqui eles também já foram da campanha. Quem observa o vento, sabe o que é que eu oro? Jesus do céu, o céu, a chuva é tua. Se o Senhor quiser mandar chuva, o Senhor manda. Mas o Senhor disse que amou o mundo de uma tal maneira. E nós vamos pregar a palavra, Jesus. Eu não vi o Senhor parar no inverno. E por que a gente para, irmão? Então vamos para cá. Então, a primeira lição é: não observe o vento, né? Não observe o vento, senão você não vai semear nunca. Não, mas minha filha, você não conhece minha filha. E você não conhece Jesus. Você não conhece a Jesus. A primeira semeadura, Jesus aproveitou as oportunidades. Lá em Mateus diz que Jesus saiu de uma casa. Diz que essa palavra está nos 3 evangelhos. Lá em Mateus diz assim: e Jesus saiu da casa, sentou-se no mar. Aí a multidão começou a juntar. Já em Lucas aqui, ele diz que e ajuntou-se uma grande multidão vindo de todas as partes. Sabe o que Jesus fez? Aproveitou. Rapaz, eu estou aqui descansando, sentado. Aí a multidão vem querer, cego querer ver. Jesus podia
dizer isso, né, irmão? Cego querer ver, querer receber perdão de pecado. Olha aí, eu no meu descanso. Aí Jesus, uma certa vez, ele disse assim: as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele está dizendo que Jesus não tinha descanso, irmão. A hora que dava, o povo precisava, Jesus estava ali para pregar. E por que a gente diz assim, igual o tempo do Paulo Madeira? Eu quero trabalhar para você, eu ir balançando a rede, dormir. Eu quero trabalhar para você. Então, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, e vi a irmã Marlene, né? Tem que falar assim, né, pastor? Eis-me aqui. Quando eu fui dirigir a Ribeirinha, sabe o que foi que disseram na reunião? E eu fui pela fé, pastor. Hoje eu tenho menos fé, mas eu tinha mais fé. O pastor Paulo Madeira disse assim: quem vai dirigir a Ribeirinha? Porque está com 3 meses que é mulher, porque nenhum homem quer ir. Eu digo que eu ouvi, tinha 40, sempre Bom Jardim tinha muito obreiro, 50. Aí eu nova convertida, irmã Maria. Conforme assim, acho que eu tinha uns 8 anos. Aí eu, meu Deus, só tem mulher, eu vou. E a Ivete era nova convertida. Eu vou, sem nem ter dito nada a ela, sem programar nada com ela, eu vou. Ivete, tu não sabe de uma coisa, eu aceitei nós ir para a Ribeirinha. Não, eu vou, mas se Jesus me der um sinal. Se Jesus me der um sinal, está mandando, eu vou. Nós vamos. Aí ela pediu, sabe o que é o sinal, pastor? De uma alma aceitar Jesus. A mulher estava com mais fé do que eu, pastor. Irmão, aqueles obreiros aí na hora da reunião de obreiro, né? Quem é que vai ajudar o irmão Ricardo? Foi bem 10. Sabe quantos pisaram lá, irmão Fabiano? Nenhum. E sabe quantas pessoas tinham lá para eu ser pastor? 4 doidos. Era ou não era, gente? A irmã Tânia, da família da irmã, a irmã Terezinha, né? Pastor, ó, não era todo assim aqueles dois assim, não faz mal a ninguém, sabe? Ia para a igreja, tinha uns que outros não iam. E eu era pastor deles. Aí um dia eu orando, Jesus mandou obreiro. Aí eu vi 7 gravatas em visão. Eita, Jesus vai mandar obreiro. Sabe quem são esses 7 obreiros? Hoje tem presbítero, diácono, eu acho que tem até pastor. Tem uns 4 ainda lá pelo Bom Jardim. Irmão, quem observa o vento nunca semeará. Leva a tua semente, vai semeando, vai semeando. Que Jesus está na frente. Jesus não dormia, Jesus não descansava. 2 Timóteo 4:2. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. E o que significa isso? É no ônibus. Pastor, hoje, Regina, eu não estou estudando de novo. Cabelo branco, estudando, ó, Fabiano. Quem era eu? Pastor, eu parei na 6ª série. Meu Deus, aí, sabe o que eu estou fazendo? Seja, né? Seja. Aí sabe o que eu faço, irmão Antônio? Aí lá vai eu pro Seja com a mochila, a lancheira. Não, lancheira não, irmão, tô brincando. Só a mochila mesmo. Só a mochila, viu? Aí lá vai eu, pastor, pro Seja. Aí me levanto no ônibus, Regina, e prego os folhetos, porque um dia o Espírito Santo disse para mim: essas pessoas que estão sentadas, são a melhor hora delas ler o folheto. Geralmente você entrega o folheto da pessoa, né? Põe no folheto, ali no ônibus, ela não tem o que fazer. Espírito Santo maravilhoso. Quando eu olho, todo mundo entra. Aí eu prego ali, ó, lá no eixo. Irmãos, ele tem sido uma bênção. Só tenho tirado 10 e 9, ó. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, vamos ver aqui. Então, irmão, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Fora de tempo é o vizinho, é na hora que você está sentada no ônibus, é você estar costurando, é na hora da merenda, é na hora da faculdade. Pregue em tempo. Não, agora não é hora, pois segundo a Bíblia é no tempo e fora de tempo. Pregue no tempo e fora de tempo. Irmão, uma coisa que eu vi, uma coisa interessante, o pregador dizendo: mas essa semente ela é muito poderosa, pastor, porque ela cai no caminho, cai nos pedregais, nos espinhos. Na 4ª vez, semente insistente, né? Tá aqui, ó.
Quanta semeadura esse homem não levou do pai dele, irmão Beto, saudosa memória. Aceitou Jesus bêbado, na campanha, essa campanha que eu estou. Aceitou Jesus bêbado do pai dele. Oh, palavra poderosa essa! A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, irmão. Quem está vazio é nós, pastor, mas ela não volta vazia. Pode semear, irmão, mas foi tão pouco. Deixa eu lhe contar uma história da menina de Naamã. Estava ali, eu costumo dizer isso, pastor, eu sinto tanta presença da glória de Deus. A menina está lá, irmã Antônia, penteando o cabelo da patroa. Numa terra estranha, escrava, uma menina, uma criança, penteando o cabelo da patroa. Aí passa Naamã, todo leproso. Minha senhora, se o meu patrão tivesse diante do profeta Eliseu, ele sararia desta enfermidade. Pastor, preguei esse nome do outro lado no Bom Jardim. Pastor, essa palavra andou por 2 países. É só essa palavra, Regina. Eu botei no zap, não dá nem meio minuto. Ora, meio minuto. Se o meu patrão tivesse diante do profeta Eliseu, ele sararia. Aí a palavra foi para Naamã. A menina disse isso, aí, olha aí. Disse para a mulher, a palavra foi para Naamã. Naamã foi para o rei, tá vendo? A pregação. Eita, eu estou sentindo dizer aqui, eu vou dizer. O Senhor me colocou no meu coração. A tua palavra que tu está pregando, ela está andando. A semente, ela está germinando. Está andando. Está caminhando. Aí a semente foi para Eliseu. Aliás, foi para Naamã. De Naamã ele foi para o rei, né? O rei de Israel. Quem sou eu? Foi para o rei da Síria. Foi para o rei da Síria e chegou no profeta. 2 países, Israel e a Síria. Uma simples palavra de uma menina. Aí você diz: minha oração não está servindo não. Minha filha está do mesmo jeito. Minha pregação não está servindo não, tá pastor? Suas pregações estão servindo. Quero entrar aqui na raiz, que a raiz vai falar também para o pastor. E quase a hora sexta, Jesus estava num poço evangelizando. Vamos para a oração, irmão. O seu de oração foi mudado. Eu não sei aqui, lá no Bom Jardim agora é à noite. Sabe por quê? Porque os irmãos não querem ir para o sol. E Jesus aqui, a hora sexta, meio-dia, Jesus evangelizando uma pessoa. Pastor, quantos tem lá? Tem 20? Não, vou não, só prego para 500. Tem 10? Vou não, só prego. Jesus evangelizou uma pessoa. E aquela semente caiu, Regina, no coração da mulher samaritana. E aquela mulher ganhou uma cidade inteira. Tu nem imagina o poder que tem essa palavra. Leva a semente. Quem leva a semente andando e chorando. Quem planta e não chora, porque é tu. Você tem que cavar. Glórias a Jesus. Vamos lá, tempo e fora do tempo. A segunda, então, a primeira lição foi: não observe o vento. O segundo, aproveite essa oportunidade para semear. Você lembra lá de Deuteronômio 6? Ensina o teu filho a deitar. Deitar, pastor, eu aprendi deitado. Deitado como? Eu sou crente desde criança, porque eu teve um tempo desviado. Cantei no conjunto infantil, andei escola dominical, sempre. Hoje eu tenho 61, aí velho, 61. Que eu gosto de brincar com ela. 61 anos. Pastor, cantei escola dominical. Tive escola, tive conjunto infantil. Sabe o que era que meu pai me dizia, irmã Maria? 11 filhos. Ricardo, diz aí o salmo. Aí o Senhor é o meu pastor, irmã Fátima, e nada me faltará. Sérgio, tal.
Carlos, tal. Lúcia, 6 homens, 5 mulheres. Tudo ensinado aqui na mesa. E agora vem outro ensinamento aqui. Todo mundo está sabendo no tempo central que a igreja está com aquele plano de leitura, né? Muito bom, irmão. Para crente preguiçoso que não lê a Bíblia, vai ler todo dia lê a Bíblia. Eu e a Ivete, a gente faz todo dia, irmão, faz o culto domiciliar. A gente chamava culto domiciliar, mas agora está moderno, né? É devocional. Devocional, irmão, todo dia, para você conhecer, para você entender. É alimento. E eu fui criado dessa maneira. Então a segunda lição, oportunidades. Ensine ao deitar, ao levantar. Está lá em Deuteronômio. Ensine ao deitar, ao levantar. Ensine ao sair. Sabe o que é que o pai dizia quando a gente ia saindo, irmão Antônio? Menino, tu já orou? Menino, tu está chegando. Tu já agradeceu a Deus pela tua prova? Quantas vezes o meu filho Júnior, irmão, tem muitos aqui que conhecem ele. Hoje é da polícia. Uma benção, pastor, meu filho, do choque. Sabe o que é que a professora dizia a ele, Regina? Pode tirar esse menino que ele não vai passar não. E eu dizia, ele vai. Mas eu estou dizendo que ele não vai, a nota dele é baixa. Eu estou dizendo para a senhora que ele vai. E hoje o meu filho é do choque. E tem uma netinha que me chama de vovô, coisa linda, ó. Eu não sou bonito não, mas ela é linda, ó. 4 anos. Ah, minha esposa chorando quando fala dela. Ele manda os vídeos dela, pastor. Ó a semeadura, Regina. Ele manda os vídeos dela, sabe como é que é? Ela de joelho. Vou fazer bem aqui. Ela tem os cabelos todos cacheados. Jesus, abençoa a vovó Vete, vovô em casa. E abençoa o papai que está viajando e ele está morrendo de saudade de mim. Olha assim. É uma menina de 4 anos, irmã Fátima. Sabe o que é isso, irmão? Semeadura. 3 homens de Deus criados no cativeiro. Joquebede que era a mãe, Moisés, Miriam e Arão, que era o sumo sacerdote, só que não era ainda. 3 crianças. Moisés nasceu debaixo de um decreto que ele ia morrer, irmão Fátima. Que foi o que Joquebede fez? Não, meu filho vai morrer não. E por que tu aceita decreto de Satanás para tua família? Decreto, pastor. Joquebede escondeu ele pela fé. 3. Aí vamos ver quem foram eles 3. Miriam, profetiza. Moisés, lei, por ele veio a lei de Moisés, né? Todas as leis, sacerdote. Quem foi? Arão, sumo sacerdote. Nenhum se perdeu. E por que tu está com medo dos teus filhos se perderem, irmão? Olha para Joquebede, semeia a boa semente, não observa o vento. Lá no Bom Jardim eu não prego assim, irmão, porque dá medo. Eu prego todinho. Ele soltou, caiu ao pé. Então a outra lição, Regina, a semente caiu ao pé. Aí Jesus explica, né? Aqui caiu ao pé, veio os pássaros e tiraram. Sabe quem é os pássaros? É uma simbologia de Satanás. Irmão pastor, eu fui ver que o primeiro, irmã Fátima, o primeiro inimigo da semente é o diabo. O primeiro é ele. Você semeia aqui, daqui a pouco. Rapaz, essa menina estava tão alegre. Eu tinha certeza que ela ia para a igreja hoje. Quando ela, não mãe, eu vou hoje não. Que negócio foi? A menina até chorou com um hino. Vamos, menina, para a igreja. Sabe quem foi isso aí? Satanás. Ele é o primeiro inimigo da semente, inimigo do evangelho. Sabe para quê? Você pode olhar lá em Mateus, para que não creia. Ele vem. Aí eu comecei a pensar, pastor, como é que ele tira? Que a Bíblia diz, né, que ele tira. Ó, pode olhar aqui, ó. E tira do coração, Regina. Satanás tira a semente, que é a palavra do coração. Aí eu comecei, irmã Fátima, como é que ele tira? E passei, não sei se foi 3 dias para tentar entender.
Até que eu entendi. Sabe como é, Regina? Você semeia ali no seu vizinho, aí ele chora. Eita, ele disse que vai domingo. Aí quando o Efeto olha ele outra vez, sim, tu disse que ia. Vou não gosto de crente. Aí a Regina, o homem chorou, disse que ia e não vem. Sabe o que foi, Regina? Uma amiga das antigas liga pra ela: mulher, tu nunca mais foi pro forró? É mesmo, viu? Pronto, é assim que o inimigo tira. É mesmo, eu vou voltar, era tão bom, em pé de serra. Aí lá no forró ela toma droga, toma tudo, pronto, cadê? Tirou. É isso assim que eu diabo tira. Então, primeiro, caiu no caminho. Aí vem o semeador, semeia. Aí vem o inimigo e tira. Tanto trabalho que o pastor teve, tanto trabalho que a irmã teve, tanto trabalho que a irmã teve de oração, o inimigo vem e tira. Mas é uma verdade que Jesus ensinou aqui, mostrando o trabalho de Satanás. O que ele faz no oculto você nem vê, você nem percebe, né? Vamos ver aqui outra coisa. O segundo solo é o que planta e o que rega. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo disse assim, ó: um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Irmão, só nós confiando em Deus, para o diabo não tirar a semente. Mas mesmo assim não desista, mesmo assim continue. E eu comecei a pensar também em Jesus e como é que a gente faz. Só oração. Porque lá em Efésios diz, né, que as nossas armas não é poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. E fortalezas do diabo é isso, são ideologias. Hoje só o que a gente vê é ideologias. É mulher querendo ser homem, é homem querendo ser mulher. Eu vi hoje de manhã uma reportagem no YouTube que dizia assim: mamãe levando a filha com 10 anos para Cuba para ela mudar de sexo. Aí a Polícia Federal pegou, né? Uma criança de 10 anos, meu irmão, sabe o que tem na cabeça, o que é que faz, meu irmão? Mamãe, a mãe ela é, como é que chama? Lésbica, né? Aí querendo que a filha com 10 anos, ela não sabe nem escolher, sabe nem discernir. Então, e as nossas armas, irmão, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Use, tome posse dessas armas. Glórias a Deus. Então, o semeador, ele tem que ser perseverante. Segundo Coríntios 9:10. Aquele que dá a semente ao semeador. Quem dá a semente é o Senhor. A semente, ela é boa. A Bíblia diz que a semente, ela é boa, irmãos. A outra semente é a que caiu entre pedregais. Essa semente, estou observando ali o horário. Essa semente, ela caiu em pedregais. Pronto, agora veio o que eu queria, irmão. Foi o que mais Deus colocou aqui no meu coração, que é sobre raiz. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Deixa eu ver aqui. Irmão, sobre raiz. Está aqui. As raízes são ocultas, Regina. Você não vê raiz, né? É difícil ver as raízes da planta. Mas é ela que sustenta a árvore. É por ela que vem a seiva. A seiva para a planta. O alimento vem ali das raízes. Irmão, o que explica isso? A semente caiu entre os pedregais. Mas como não tinha raiz, aí a Bíblia diz o que, ó? Caiu entre as pedras, que são, ouvindo a palavra, recebe até com alegria. Pastor, ele vem, rapaz, olha aí, pois não aceitou, aí ela fica, aí entra na campanha, entra na oração. Mas aí tem um dia que vem, sabe o que? Não tem raiz, cresce só pelo tempo. Ela fica 1 ano, fica 2 anos, não tem raiz. E o que é raiz? Raiz é esse devocional que você está fazendo agora, viu? Que eu aprendi assim, 5 anos, 10 anos, eu lá com meu pai.
pai, hoje eu não vou para a igreja não. Eu dizia, ó Regina, eu e meus irmãos, você vai. Mas pai, eu vou dormir, irmã Fátima. Eu dizia, pai, eu vou dormir na igreja. Não tem problema, dorme na igreja. Tá aí, ó. Você pode cobrar umas crianças dessas, irmão? Você não vai cobrar. São crianças. E você pensa que elas não estão observando? Eu tiro por mim e por muitos, pastor. Eu cantei, cuidado, olhinho no que vê. Hoje, quando era criança, todo mundo gostava. Mas hoje, se eu for cantar, não fica nem na igreja. Mas eu era criança, né, irmã Maria? Aí eu cantava, cuidado, olhinho no que vê, ó, irmã Maria. Mas criança assim, ó, eu brincava, eu dormia, mas me lembro de tudinho. Você pensa que elas estão gravando, não? Elas sabem. Tem um irmão lá na igreja, irmão pastor, Deus mandou esse casal, o Arlindo e a Manu. Pastor, pense num casal abençoado. Pense num casal ajudador. Irmão daqueles irmãos tipo o Regis e a Mariazinha, né? Tudo que a gente pedia, eles faziam, pastor. Eu estava igual, eu me sentia, não sei se você ouviu falar da Mariazinha e do Regis, como a gente, né, Regis? Tudo que a gente pedia, até igual a Regina e o Fabiano, tudo que a gente pedia, eles faziam. Eu me sentia igual o Davi, estou com sede, lá vai o Regis correr lá na casa dele e trazer água para mim. Pense não era? Regina, a Mariazinha, o Regis, uma vez. E esse casal é desse jeito, pastor. Casal, uma vez, sabe quem é ele? Filho de uma mulher que hoje está desviada e a avó está lá na igreja. Sabe o que ele disse? Eu cresci ouvindo minha mãe, do jeito aí, ó, ouvindo minha avó e minha mãe cantar hinos. Viu, gente? Semeadura. Semeadura, é isso que nós estamos aprendendo hoje, irmão. A semeadura. Caiu em pedregais, não se preocupa se caiu em pedregais. Não se preocupa se não está dando nada hoje. Essa palavra aqui das pedras caiu entre as pedras, não tinha raiz, mas você pode fazer raiz. Ah, o diabo está tirando. Pois use, tome as armaduras de Deus. Tem solução. Então, aqui diz, não tinha raiz, é a raiz da fé, é a raiz da perseverança, viu? Então você vai criando raiz. Esses homens que eu falei, Moisés, Joquebede, a Bíblia diz, Joquebede pela fé, criou os filhos dentro do Egito. Irmão, que é o bom jardim. Quando eu casei, irmão, sabe o que eu dizia? Aliás, quando eu era solteiro, sabe o que eu dizia? Nem conhecia a Ivete hoje, nem conhecia ela ainda. Nunca eu vou morar no Bom Jardim. Deus me livre. Deus me livre. Conjunto Ceará, nem piso lá. Pastor, a primeira. O primeiro bairro que eu fui morar, Regina, Conjunto Ceará. O segundo Bom Jardim, estou até hoje, irmã Fátima. E é o céu, eu não penso. Criei meus filhos. O meu filho mais novo, também os irmãos conhecem, meu filho mais novo era desse jeito, pastor. Eu aqui dirigindo a Martim Carvalho e ele brincando assim. Sabe quem ele é hoje? Tocador de guitarra, igual o menino, você da Regina ali. Tocador de guitarra, banda de forró, convida ele. Ele aprendeu, sabe como, Regina? Computador. Viu? Mas ensinando, oração. Sabe quem ele é hoje? Casado com a filha do pastor Marcos Rogério. Eu digo, Ivete, se Jesus quiser levar nós agora, pode levar nossos filhos também. Irmãos, isso é bom, é a semeadura. Viu? Eles gostam muito dele, pastor, amam meu filho, a irmã Ângela, a pastora. Então, irmãos, inclusive está esperando outra neta, vem outra bênção por aí para a Ivete correr. Vamos lá. Então, as raízes são ocultas. Você não está vendo, irmã Marlene, que você plantou, mas está lá no coração dos seus filhos, viu? Eles não dizem não, mas está lá. Pastor, eu com 16 anos eu desviado. Os crentes passavam com as Bíblias, irmã Regina, debaixo da... E eu aqui bebendo. Aí os meus amigos, ó os crentes, rapaz, ó a raiz, ó. Rapaz, eles estão certos, nós é que estamos errados. Eu já fui crente, um dia eu vou voltar. Um dia eles voltam, irmã Regina. Um dia eles voltam, irmã Antônio. Um dia eles voltam. Você que está aqui, que tem raiz, seus filhos têm raiz.
pastor. Não era para mim estar vivo. Bebi. O mar me levou e eu não sei nadar. Até hoje eu não sabia nadar, irmã Marlene. Nem sei ainda. Sei nem como é, só sei bater os braços. E eu morrendo, eu comecei a bater os braços, achando que estava nadando. Quando eu vi, parece que eu estava nadando, eu contrário. Nathaniel, pronto, eu vou morrer. Disse, irmão, a morte de mar é lenta, pastor. E eu disse, em pé, olhando o mar. Acabou-se. Sabe o que veio na minha mente? Escola dominical. O poder da semente. Escola dominical. Igreja. Aí eu não tinha mais força, eu já tinha engolido muita água. Agora o que eu faço? Senhor, só em espírito. Se tu me salvar agora, de momento que eu não vou mais beber nem fumar, e volto para a igreja. Fiz um voto. Pastor, vou fazer o que o pastor quer, como se fosse vocês. Eu senti duas mãos aqui. Desse jeito que o senhor está sentindo, eu senti. Dos dois lados. Começou a me tirar. E eu aqui, como tivesse desmaiado. Quando eu ouvi aquela voz, já está na terra, pisa. Quando abri meus olhos, esfreguei e procurei quem tinha me tirado, ninguém. Foi Deus, irmã Maria, que mandou os seus anjos. Sabe por quê? Por causa da raiz. Você não vê raiz, ninguém vê. Você não vê a raiz da planta, mas ela está lá. Jó, já vou encerrar. Jó 14:7. Eita, aqui vai para coração, viu? De mãe. 14:7 de Jó. Se puder colocar aí, irmão. Vamos não precisar abrir aqui. 14:7 de Jó. Como, irmão? Está mais rápido que no Bom Jardim. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Aí na minha tradução, não sei qual foi aquele que botou aí, há esperança para a árvore, para se a raiz envelhecer no solo, Regina. Quanto tempo faz que teu filho está desviado? Mas está com raiz. A raiz pode estar velha, mas deixa ele sentir o cheiro das águas. Deixa ele sentir o cheiro das águas. Só o cheiro. Meu pai, 17 anos desviado, hoje dorme na glória. Só sentiu o cheiro, irmã Antônia. Só sentiu o cheiro das águas, pastor. E voltou. Morreu, passou para o Senhor presbítero. Há esperança. Eu quero dizer que há esperança, porque há raiz. Há esperança para a árvore que, se for plantada, que se corte. A Bíblia diz que se mesmo cortada, mas as raízes estavam lá. Jó estava com esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas Jó estava desviado, não, mas aqui é só uma simbologia. Quem sabe o seu filho está lá no mundo, mas ele tem raiz. Cresceu dentro da igreja. Seus parentes, a raiz está velha, mas deixa ele sentir o cheiro das águas. Deixa ele sentir aquele hino. Enquanto tem vidas, volta, filho meu. Chorei muito com esse hino. Eita Deus, vale a pena ser crente. Irmão, tenho certeza que tem filho de crente chorando por aí, viu? Porque tem raiz. Deus abençoe a todos.